Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. E às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Olha só, eu fiz um esquema aqui, só que essas distâncias não necessariamente elas estão proporcionais, né? Quer dizer, observa que eu coloquei aqui de forma aleatória. A gente tem a primeira cidade, que é Pirajuba, a gente quer ir até Quixajuba, passando por Arraial. Pois bem, mas a gente não sabe em que lugar Arraial está, né, em relação a esse trajeto, ou seja, se ele está mais perto da primeira cidade, se ele está mais perto da segunda, mas isso também pouco importa. Bom, vamos às informações do problema. O problema diz que a viagem é feita com uma velocidade constante de 60 km por hora. Que às 11 horas, a pessoa estava em um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Então, isso aqui é um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa distância de Pirajuba a Arraial de x. E aí, aqui, foi dito pelo problema que a gente tem um quarto de x. Só que se aqui tem um quarto de x, é porque aqui está faltando 3/4 de x, né? Então, essa parte aqui, que falta para chegar em Arraial, é 3/4 de x. Beleza. Diz também que às 15 horas, a pessoa já andou 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Vou fazer o seguinte, o que o problema pergunta é a distância de Pirajuba a Quixajuba. Então, eu vou chamar essa distância que a gente quer saber, que é essa distância total aqui, de y. Aí, se isso tudo for y e a distância de Pirajuba a Arraial for x, então a distância entre Arraial e Quixajuba vai ser y menos x. Então, isso aqui, y menos x, e conforme o problema nos disse, às 15 horas a pessoa andou 3/4 dessa distância. Portanto, aliás, 3/4 dessa distância, né? Isso aqui é 3/4. Portanto, essa distância aqui é 3/4, vamos escrever nessa cor, 3/4 de y menos x, que é essa distância. Pois bem, o que a gente sabe? A gente sabe que desse ponto até esse ponto se passaram 4 horas, porque às 11 horas estava aqui, às 15 horas está aqui. Então, esse trajeto foi feito em 4 horas, né? Esse trajeto aqui, deixa eu ver como é que a gente vai escrever, para não ficar muito confuso. Esse trajeto, que na verdade vai daqui até aqui, né? Deixa eu colocar assim para não confundir. Esse trajeto foi feito em 4 horas. E foi feito em 4 horas com uma velocidade constante de 60 km por hora. Portanto, esse trajeto tem 4 vezes 60, 240 km, não é isso? Em 4 horas, foram percorridos 60 km vezes 4, portanto, 240 km. Só que esse 240 km, ele é o quê? Ele é 3/4 de x mais 3/4 de y menos x. Então, a gente vai ter uma equação que é 3/4 de x mais 3/4 de y menos x igual a 240. E aí, olha só o que vai acontecer. Aqui, ó, vai ficar 3/4 de x mais 3/4 de y menos 3/4 de x igual a 240. E aí vai cancelar 3/4 de x com menos 3/4 de x, sobrando apenas 3/4 de y igual a 240, que vai ficar, ó, ficou isso aqui, 3/4 de y igual a 240, multiplicando os dois membros por 4. A gente tem 3y, aliás, antes disso, eu vou fazer o contrário, eu vou dividir os dois membros por 3, e aí vou ficar com y sobre 4 igual, 240 por 3 vai dar 80. Agora sim, vou multiplicar os dois membros por 4, para as contas ficarem menores, né? Multiplicando os dois membros por 4, a gente fica com y igual a 320 km. Portanto, a resposta correta, letra D.